Salve! Fala galera, salve para quem é de salve, tudo bem para quem é de tudo bem. Vocês já conheceram esse menino aí? Pois é, ele mesmo, né? E esse tiozinho aí com essa roupa, com esse figurino do século XVIII, vocês já viram ele em algum lugar? Acho que sim, né? É uma figura bastante popular nos memes, mas eu duvido que alguém saiba quem é esse tiozinho. Pois é, mas eu não vou contar agora não. Segura ele aí que depois no fim do vídeo eu volto a falar dele. Este vídeo é para falar da correção daquela primeira atividade que eu dei em março, mais precisamente no dia 24 de março. Era uma atividade em que eu passei para vocês uma notícia, aí eu pedi para vocês identificarem a estrutura da notícia, não é? Desmontarem a notícia, em seguida analisarem a imagem que acompanhava essa notícia e, por fim, eu linkei esse fato com um texto jurídico, que é o artigo 5º da Constituição Brasileira, e pedi para vocês copiarem, não é, o inciso 15, que é o que fala da liberdade de ir e vir, não é? E em seguida vocês construiriam um texto, um parágrafo argumentativo nesse contexto que eu pedi na questão. Bom, vamos então começar os comentários, as correções, não é? Essas correções eu vou enviar para vocês também em PDF, tá? Então vocês terão as respostas em PDF. Resposta, mas comentários não. Os comentários vocês têm que ver aqui comigo no vídeo, ok? Então vamos lá, próximo slide. Bom, nesse slide a gente tem os objetivos da atividade, né? Normalmente eu leio para vocês na sala os objetivos, mas se eu fizer isso aqui no vídeo fica cansativo. Então eu peço para vocês pausarem o vídeo, lerem os objetivos, ok? Para saber quais são. Esses tópicos que eu abordei, essas habilidades que a gente está estudando e buscando desenvolver nesse vídeo, são habilidades muito importantes para nós, tá? Principalmente essas que eu destaquei em lilás, ok? Então agora vamos para a correção de verdade. Agora sim, pessoal, vamos para a leitura do texto. Eu coloquei aqui do lado o texto para a gente lembrar de que texto é esse, não é? Então, essa notícia trazia a seguinte manchete: MP abre inquérito contra empresário que teria violado quarentena na Bahia. Para entender a notícia, pessoal, para reconhecer a estrutura da notícia, a gente começa pela manchete. A manchete é que vai trazer a expectativa de que fato é esse que vai ser noticiado. Então, na manchete, normalmente eu já tenho muitas informações importantes, como quem e o que, às vezes como quem, o que e onde, não é? Quem, o que e quando, e por aí vai. Então a manchete é que vai direcionar o meu olhar para o fato. Então observa, se na manchete eu tenho que o MP abre inquérito contra empresário que teria violado quarentena na Bahia, que expectativa eu crio com relação a esse texto? Esse texto vai me falar de quem? Do empresário? Claro que não, né, galera? Observem vocês que o sujeito é o MP. Olha lá, acha o verbo aí, ó, abre. Quem abre? MP. Então, é o MP que é o sujeito da ação. E se quando eu começar a ler o texto eu perceber que não é nada disso, que o texto está falando do empresário e não do MP, então a manchete está errada, né? Então, quando a gente vai para o texto, para esse texto, a gente percebe que é exatamente o que está sendo dito na manchete é o que está sendo detalhado na notícia. Então, está totalmente correto. Quando a gente lê o texto, ele se inicia com MP determinou hoje a abertura de inquérito contra, e aí vai dando os detalhes desse inquérito. Percebe? Parece óbvio, não é? Pois é, mas nem tudo que parece óbvio é óbvio, e aliás, nada é óbvio, né? Óbvio para quem, não é? Tá claro, tá explícito no texto para quem? Para quem é mais experiente em leitura, para quem presta mais atenção no que está sendo feito, não é? Para quem
tá ali ligado no texto realmente. Então eu recebi várias respostas equivocadas, não é? Que no quem a pessoa responde o empresário, o que foi processado. E não, se o foco da notícia fosse o empresário, então o empresário estaria como sujeito e não como complemento. Observem vocês que se o sujeito fosse o empresário, teria que ser empresário, é processado ou sofre inquérito por parte do MP. Então, vocês percebem? Então, o foco aí é a ação do MP e não contar a história do empresário. Claro que a história do empresário é que vai gerar a ação do MP, são fatos interligados, é verdade. Mas nessa notícia, o fato que está sendo noticiado não é o acontecimento lá do que o empresário foi lá para Trancoso e estava contaminado com Covid, mesmo sabendo ele foi para a praia e tudo bem. Não, essa notícia não está contando isso pra gente. Essa notícia está contando que por causa desse fato, o MP, né, que é o Ministério Público, que é aquele que fiscaliza a aplicação das leis, não é, que vai atrás de abrir denúncias contra possíveis crimes, é o Ministério Público que está abrindo um inquérito, ok? Então vamos passar os próximos slides para chegar no foco desse vídeo, que é a leitura da imagem que acompanha essa notícia, ok? Então vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver, eu indiquei nesse slide a legenda, não é? E eu fiz isso intencionalmente. Por que eu fiz isso? Porque várias pessoas, vários de vocês não identificaram que esse homem aí que está na imagem é o governador da Bahia, o senhor Rui Costa. Ok, professora, mas como é que eu vou poder identificar isso? Eu nunca vi esse governador, como é que eu vou saber que é ele? Claro que você não precisa saber quem é ele. É por isso que eu destaquei a legenda aí para você prestar atenção, porque o nome dele, quem é ele, tá na legenda. Então, sempre no contexto jornalístico, pessoal, de uma notícia, de uma reportagem, de uma matéria, a imagem é sempre importante, tá? Então, vamos olhar para essa imagem. Essa imagem aí traz o governador uma postura ereta, reta, né? Com as mãos sobrepostas, não é? E atrás dele a gente vê as bandeiras do Brasil e do estado da Bahia. Então, o que essa imagem traz pra gente? Essa imagem significa o que nesse contexto dessa notícia? Eu imagino que agora, falando com vocês, vocês consigam perceber que essa imagem do governador se associa ao fato noticiado. De que forma? Colocando o governador numa posição de homem correto, de homem que age fiscalizando e aplicando as leis, não é? Então associa a imagem do governador com a imagem do Ministério Público, que é a parte, né, o órgão do judiciário que tem a responsabilidade de fiscalizar a aplicação das leis e que faz denúncias quando um suposto crime possa estar sendo cometido, certo? Então, essa postura do governador se relaciona, se liga, se associa, né? Seria a melhor palavra, se associa ao Ministério Público. Então, dessa maneira, o texto, o contexto, a imagem, a reportagem traz uma visão positiva do governador, não é? Associando ele à fiscalização e aplicação de penalidades para quem não cumpre a lei, certo? É aqui que eu queria chegar com vocês, não é? É na leitura da imagem, é na gramática da imagem, não é? Se a gente observar, a gente vai ver que a imagem traz elementos, não é? Traz o governador, traz a posição que o governador ocupa na imagem, traz os outros elementos que estão com ele ao fundo, as mãos à frente. Então existe uma colocação dos elementos em cena, não é? E que essa colocação é uma colocação sintática, não é? E ao mesmo tempo, essa ordem dos elementos produz efeitos de sentido, não é? Ou seja, produz informações semânticas de sentido. Então aqui a gente chega na gramática do texto visual, não é? A gramática visual.
Pessoal, imagino que muitos de vocês tenham visto essa imagem, essa foto nesses dias aí, né? Essa imagem é bastante atual. Lendo a manchete e os comentários que eu fiz aí no slide, dá para ter uma noção do que aconteceu, né? Em que contexto se deu essa imagem. Eu fiz algumas perguntas para vocês sobre esse fato, né? Dessa imagem e mais algumas outras perguntas referentes ao contexto que gerou essa atitude do Trump para vocês responderem para mim. As perguntas estão no blog, ok? Então depois vocês dão uma olhadinha lá. Pessoal, observa a posição do Trump nessa foto e como ele se relaciona com os demais elementos que estão na foto, né? Ele, a igreja, a escada, a Bíblia. Quando a gente analisa sintaticamente uma oração, o que a gente faz? Do ponto de vista da sintaxe, a gente analisa a função das palavras em uma oração e como essas palavras se relacionam entre si, não é? O que é o sujeito, o que é o predicado, o que é o objeto, os complementos nominais, os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, não é assim? Pois é. Agora vamos pensar em analisar sintaticamente essa imagem. Observem, a figura central da imagem é o Trump. A posição dele é ereta, não é? Ele está com a Bíblia na mão e abaixo da escada, ou seja, a igreja está acima dele e a Bíblia nas mãos dele, não é? Ok. Agora vamos pensar nos sentidos que essa arrumação sintática das imagens vai produzir nesse contexto em que o Trump se encontra, né? Nessa posição, desse jeito, ele causa que impressão? Isso, de um homem religioso, ele tem um rosto sério, uma postura solene, não é? Como se ele fosse um homem que respeitasse, que respeita, né, a Bíblia, a igreja, diferentemente dos manifestantes que no dia anterior haviam vandalizado essa igreja, não é? Essa igreja fica lá ao lado da Casa Branca e é conhecida como a Igreja dos Presidentes, não é? Então, essa igreja havia sofrido algum tipo de vandalismo e no dia, daí a pouco o Trump resolveu que ele chamou várias pessoas e foi lá para fazer essa foto, tá? Junta agora a colocação sintática dos elementos, né, que estão ali juntos nesse cenário, dentro desse contexto, que efeitos de sentido essa imagem produz? Para quem foi feita essa imagem? Isso, a imagem foi feita intencionalmente para valorizar a figura do Trump, não é, entre os seus eleitores, que são pessoas majoritariamente, né, em sua maioria, conservadores e religiosos. Percebem? Então a imagem não aconteceu por acaso. Trump foi lá intencionalmente. E todo mundo percebeu isso, né? Tanto é que ele foi super criticado por fazer essa imagem.